A natureza fez o seguinte: uma pequena parte é vida louca. Vamos liberar no plasma e deixar correr, seguir o fluxo. Pouco, digamos que de 100, 5% faça isso. Uma boa parte vai na hemácia, se gruda nela, senta no buraquinho que ela tem, segura e segue o que ela manda. E tem uma outra parte, gente, que faz o seguinte: ela entra na hemácia, entra na célula, entra, simples assim, entra, a hemácia absorve. Por quê? Porque ela precisa carregar o máximo possível de oxigênio, então ela carrega em cima dela e dentro dela. Esse processo é muito complexo, que não vale a pena vocês quererem saber, porque ninguém aqui quer ir para Harvard, né? Ninguém vai para Harvard, eu tenho certeza, né, Matheus? Ninguém vai para Oxford, né? Ninguém vai para esses lugares, né? Como se fosse, como se fosse, como se fosse. Vai para Yale, com certeza, você já tá lá. Começa fazendo minha tarefa para agilizar o caminho, pelo amor de Deus, tá? Então, o que é que acontece? Ela precisa fazer isso. Então, a hemácia, ela carrega tanto oxigênio como gás carbônico em 3 momentos. O sangue, de uma forma geral, carrega de 3 formas. Primeiro, carrega uma porção pequena, jogado nele mesmo, no plasma, endoidando, vida louca. Uma parte, não, Evelyn, uma parte em cima da hemácia, né, agarradinha nela, correndo de boa, e uma parte dentro dela. Agora, com a proporção que isso acontece é que diferencia o gás carbônico do oxigênio. Como assim? O gás carbônico, ele vai muito mais dentro da hemácia do que fora. Assim, uma boa quantidade vai dentro e uma boa quantidade vai no plasma mesmo, tá? E de oxigênio, a maior parte vai em cima dela. Mas isso aí são informações muito específicas. Como eu falei, ninguém vai para Harvard, né? O que você tem que saber é o quê? Primeiro, que os gases respiratórios são transportados pelo sangue, pelo tecido sanguíneo. Segundo, esse transporte pode ser feito via plasma, via hemácia. Como assim? Ou presa à hemácia ou dentro dela. E aí vai acontecer várias reações, porque, gente, simplesmente ela não absorve aquela bola de gás e fica com aquela bola dentro dela, não. Não é assim. Ela absorve, ela transforma. Ó, gente, é tão complexo. Quando o oxigênio ele cai dentro da corrente sanguínea, ele não pode ser transportado como oxigênio, né? A não ser que realmente ele vá de carona na hemácia. Se ele for no plasma ou se ele for dentro da hemácia, ele não pode ir como oxigênio, porque senão ele não seria absorvido. Na verdade, há uma reação química, tá? O oxigênio ou o gás carbônico se liga aos hidrogênios do sistema do sangue e forma um ácido. E aí a gente lembra aquela aula de química que o ácido se dissocia em cátions e ânions, cargas positivas e negativas, lembra? Então, por isso que é necessário que haja essa formação desse composto, para que haja formação de íons, porque o íon, sim, ele é absorvido com muita facilidade dentro da célula. Já a molécula de oxigênio, grosseiramente falando, e de gás carbônico, não é tão fácil de ser eliminado e absorvido. Mas isso fica para uma aula mais específica. O que eu quero que vocês saibam é que os gases respiratórios são transportados pelo sangue, em sua maior parte na hemácia, ou com ela ou dentro dela, tá? E que quando esse elemento, esse gás entra na corrente sanguínea, ele não é transportado como um gás, porque você não pode ter um gás dentro da sua corrente sanguínea. Ele é transformado em um ácido pela mistura de componentes que existem lá no plasma, na própria molécula da hemácia. E aí, quando ele se transforma nesse ácido, fica mais fácil de transportar,
porque forma o ácido e aí dissocia em substâncias fáceis de serem absorvidas. E aí, quando chega lá na célula, essa célula absorve, ele volta novamente, porque foi assim, ó, ele virou um ácido, tá ali misturado, íons positivos e negativos. Chegando lá na célula, a célula não precisa de ácido, a célula precisa de oxigênio. Aí, quando chegar lá na hora, ele se solta novamente e só o oxigênio é absorvido, entendeu? Ele só se transformou num ácido para facilitar esse transporte, para ter certeza que chegaria lá. Esse é um processo muito complexo. Se um de vocês quiser fazer medicina, biologia, bioquímica, biomédica, vocês vão ver muito claramente como isso funciona na prática.